A hora é agora, fã da velocidade. Terminou mais um grande prêmio de São Paulo. Interlagos não decepciona. Não importa o que aconteça, Interlagos faz a gente feliz ou nervoso ou emocionado. O sentimento é por conta da sua torcida e se o seu piloto foi bem ou mal. E isso tem para todo mundo aqui no Grande Prêmio de São Paulo. Estamos na arquibancada Porto, Estúdio Porto, aqui na curva Chicolândia, que fica no fim da reta oposta. Aliás, a galera tava maluca. Eu tô aqui com o Carlos Costa, grande amigo do motorsport.com. O Carlos estava num outro ponto durante a corrida. Aqui, Carlão, foi bruto. Aquela caçada do Verstappen para cima do Kimi Antonelli. O pessoal levantava, todo mundo achando que daria, não deu. E a gente já vai falar sobre esse duelo, sobre esses dois pilotos que foram muito bem, mas eu acho que não tem como fugir a abrir o programa com o Lando Norris, porque fez barba, cabelo, bigode, raras as vezes que a gente viu em fim de semana de sprint alguém tão dominante em um ano que não é tão simples dominar. O carro é bom, muito bom, mas não é assim, beleza, tem um cara ali, ele vai embora, esqueça o resto. O Norris abre 24 pontos para o Piastri, a gente já vai falar sobre ele. 49 para o Verstappen, faltam 3 etapas, uma delas com sprint. Lando Norris veio com tudo. Tudo bem, Carlão? Salve, Felipe. Salve pra galera que nos assiste. E realmente temos de dar todos os parabéns pelo Norris, né? Um cara que foi tão criticado no começo do ano por uma instabilidade mental, talvez, de qualquer maneira, inconsistência na pista. Teve acidentes, teve erros. Notadamente o lance do Canadá, né, aquele arranca-rabo com o Oscar Piastri, e agora está numa fase excelente e gabaritou o fim de semana aqui em Interlagos, né, pole nas duas classificações, vencendo as duas corridas, abrindo uma vantagem muito boa com relação ao Piastri, com relação ao Verstappen idem, né, o Oscar acabou ficando ainda mais no prejuízo, mas eu acho que além da dominação, a fase dele é o que torna ele tão forte e tão, assim, bola de segurança, talvez, para o apostador conservador quando o assunto é disputa pelo título da Fórmula 1 2025. Porque faltam 3 corridas com uma sprint, tem que tirar muito ponto o Verstappen e o Piastri, ele tá numa fossa aí já faz algumas corridas. Para você, então, acabou. Norris é campeão. Eu acho que, tendo em vista o gap do Norris com relação ao Piastri, não dá para dizer que acabou, porque é uma distância pequena ainda. É uma distância administrável, ele pode marcar o Piastri, supondo em caso de dobradinha em todas as corridas, ele ainda consegue controlar a situação. Mas não acho que teremos dobradinha em todas as corridas e acho que o piloto mais confiável da McLaren nesse momento é o Oscar Piastri. Aliás, o Lando Norris, desculpe. O Oscar Piastri, desde o GP da Holanda, ele tá muito titubeante e tá numa fase muito ruim. Outra vez ele teve um GP aí que deixou a desejar, ele até falou depois, né, que ele não pode, digamos, abrir mão do estilo de pilotagem que fez com que ele tivesse um ano tão bom até agora, porque ele tem tido aí a dificuldade em pistas que tem menos aderência, só que ele não, digamos, tem a segurança para mudar o jeito de pilotar, porque ele acha que ele tem que se manter fiel àquilo que deu certo até o GP do Azerbaijão, quando começou a fase ruim dele. Vamos lá, vamos seguir esse debate, quero opinar também, não acho que acabou, né, a temporada. Agora que eu vi que eu tô credenciado, tô metendo a carteira, tô meio bozó. Depois que eu passar a bola pro Carlos, eu tiro. Mas vamos lá, eu acho que o Lando Norris tá com a faca e o queijo na mão, e não pela matemática, pelo momento, né? É óbvio que a matemática tem um papel importante, é uma vantagem expressiva, mas a gente tá falando de um cara que vem dominando, vem sendo regular, quando não domina faz um bom trabalho, e o Piastri perdidão. Eu até acho que, embora Kimi Antonelli e Max Verstappen mereçam muito destaque aqui no nosso bate-papo, nesse grande happy hour aqui no Estúdio Porto, na arquibancada Porto, a gente tem que falar sobre o Piastri. Eu acho que o episódio hoje do acidente, eu entendo a punição, embora eu não acho que seja tão binária. Porque assim, ele vem ali na reta principal, coloca por dentro, ele não chega. A foto, eu não gosto de frame, a foto ele tá muito atrás, mas ele chega a colocar de lado, de um jeito que o Kimi poderia ter visto, e poderia, entre aspas, dar espaço. Só que para dar espaço ele tinha que pegar o Leclerc do lado de fora. Então ele faz a curva, bate, e aí na hora da curva o Piastri tá atrás, e o toque gera um abandono. Eu acho que o que faz muitos comissários pesarem a mão é falar, cara, ok, ele não viajou absurdamente, mas o que ele fez gerou um abandono. Sim.
Ah, mas nós queremos ver briga. Tudo bem, a gente quer brigar, mas você quer ser Leclerc que alguém vai, papapá, e você abandona, estando ali na frente? Então eu entendo a punição, mas eu não falo... Pô, Não que dá pra condenar, né? viajada. Ele tentou, e assim, ele tentou com margem, ele tinha velocidade e ele põe o carro por dentro. Sim. E aí é corrida, gente. É corrida, tudo muito rápido. Queria a sua visão, porque eu abri o tema Piastri já opinando, quero saber de vocês também na área de comentários. Carlos Costa, se Então. puderem fechar no Carlão, porque eu vou tirar o passe bozó que eu tô usando agora. Boa, eu acho o seguinte, não dá pra condenar, é o predominantemente culpado, digamos, pelo incidente, que no caso é avaliado no contexto de causar a colisão, né? Tanto é que na geração de crédito tem ali o cause na collision e de fato Sim. a maneira com a qual ele posiciona o carro acaba gerando todo o desenrolado do strike incidente. ali, né? O Leclerc até, digamos, defende, se é que dá pra assim definir, o Oscar Piastri disse que tanto o Antonelli quanto o Piastri têm culpa, embora ele não defenda, ele, Leclerc, uma punição para André Kimi Antonelli ou qualquer coisa que o valha. Um incidente de corrida que acabou sendo gerado por uma manobra demasiadamente otimista do Piastri, ele acaba pagando o pato. Questão de gerar um abandono, em tese na Fórmula 1, o resultado não é avaliado. Na CBA, na Confederação Brasileira, é outro paradigma, né? O resultado, sim, ele é levado em consideração no julgamento, digamos, dos comissários. Mas acho que, enfim, isso acabou tirando a chance de pódio do Oscar Piastri. Chance de pódio, considerando que o André Kimi Antonelli segurou o Verstappen, acho que dá para assim definir, porque em tese o Piastri poderia ter sido mais eficiente no duelo contra o Russell, mas ele ainda teria tanto o Verstappen quanto o nosso glorioso André Kimi Antonelli. Mas claro, tendo a punição aí de 10 segundos aplicada no pit, ele acabou sofrendo. Interessante também avaliar a estratégia do Verstappen, né? Ele fez uma estratégia um pouquinho diferente Sim. dos pilotos da McLaren. Vamos lá, vamos começar com ele. Então, mas as paradas funcionaram para ele. E o rendimento do Max na parte final da prova realmente era superior. Acabou que o Antonelli fez uma grande corrida e conseguiu defender a posição muito bem, senão eu acho que o Max teria feito uma das melhores atuações da carreira dele, apesar de não vencer a corrida. Porque, assim, de 20º, aliás, largada de pit lane para segundo, para terceiro já foi espetacular. Ele teve uma atuação, assim, irretocável. Mas acabou ficando com essa sensação de que faltou a ultrapassagem sobre o André Kimi Antonelli. O Verstappen até falou que ficou surpreso com a atuação dele. Lohan Mekies falou que fosse um quali um pouco melhor para o Max, ele teria talvez vencido. O André Stella, chefe da McLaren, falou que sim, o Verstappen teria vencido, se não fosse o quali. Falou isso mesmo? Falou. Porque sabe o que eu acho curioso? Se os caras estão falando, pelo amor de Deus, eu não estou contestando. É que eu acho que o fato dele ter largado lá atrás, dar o safety car, depois safety car virtual e tal, e ele faz a estratégia, ele largando lá, claro, se ele largasse na frente, segundo, terceiro, beleza, mas vamos supor que se fosse, largar mais pra frente em sétimo. Ele não teria tido essa possibilidade, porque quando você tá lá atrás, você fala, mas deixa eu arriscar. O cara em sétimo não pararia no começo, então, e aí só andando, eu não sei o que eles consideram se ele largasse mais à frente. O mais à frente é o quê? É segundo ou é o oitavo? Então, essa é uma ponderação interessante que você faz, né? Até porque o André Stella, o chefe da McLaren, ele faz inclusive uma insinuação aí. Acho que ele tá querendo jogar o foco bastante na Red Bull, no Verstappen. Vamos lembrar, o Max teve a classificação ruim ontem, 16º lugar no quali. A Red Bull optou por trocar a unidade de potência dele, já que estava em P16, vai para pit lane e troca ali, aproveitar a oportunidade dado o quali ruim. Foi trocado, ele teve ali um bom rendimento, isso é inegável. Aí o André Stella já falou, quero ver se esse motor aí vai contar para o teto de gastos da Fórmula 1. Para quem não viu, a gente teve uma polêmica recente de uma matéria segundo a qual, aliás, várias matérias de diferentes veículos jornalísticos europeus, apurações segundo as quais duas equipes teriam infringido o teto de gastos. A Red Bull já fez isso no passado, importante que se diga. Uma delas foi a Aston Martin, que cometeu uma infração procedimental ali de documentação, e a outra que se especulava era a Red Bull. No fim das contas, a FIA falou que foi só a Aston Martin, mas o Stella, malandro como está tentando tirar o foco aí da McLaren. E o Norris, por sua vez, está colocando o foco nos críticos dele, Felipe. Falou, é preciso ignorar toda a crap, não sei se eu posso falar aqui, as bobagens em português. Tá. M3 pontinhos? Exatamente. Tá bom. Que falam sobre você. Então, mandou um recado ali, né? Então, mandou total um recado, porque realmente, repito, se os caras estão falando, eles têm muito mais base, então eu só acho que há uma diferença entre largar em segundo, largar em oitavo,
E lá no fim, arriscar a fazer o que você fez quando alguém estivesse no meio do bolo, ou mesmo na primeira metade, ali, oitavo, sétimo, sexto. Não, vou agora, para na volta 2, para na volta 4. Isso a gente sabe que não aconteceria, então acreditar no ritmo em si me chama a atenção. Eu acho que o Kimi Antonelli merece, a gente falou muito pouco do Kimi Antonelli ao longo do ano, porque ele não se permitiu, né, ser falado de forma consistente e os outros roubaram a cena em vários motivos. O Kimi teve um ano com alguns altos e muitas dificuldades. Sim. Só que o fim de semana aqui eu achei muito especial, porque assim, a gente ficou muito claro que a Mercedes tinha um carro competitivo, eficiente aqui, mas o Russell é um grande piloto, conhece Interlagos muito bem, já andou bem aqui. E o Kimi foi dominante em relação ao Russell. Sim. Quando a gente tem sprint, a gente tem 4 pontas para avaliar, né? Um quali, uma corrida curta. Um quali, outra corrida. E ele foi melhor que o Russell nas duas. Sim. E foi assim, o melhor dos outros nas duas, né? E eu fiquei muito... a palavra não é surpreso e nem encantado, mas assim, impactado. Eu fiquei... ele teve meu respeito aqui no sentido, pô, não é fácil chegar em Interlagos, essa corrida que tem uma pista molhada aqui, ela é muito exigente porque tem muita disputa. A pista em si não é das mais difíceis do ponto de vista de pilotagem, nem fisicamente, mas tem essas loucuras o tempo inteiro, você tem que ser rápido. E ele passou por cima das grandes dificuldades. Eu achei que ele fez um fim de semana incrível, Carlos. Não, concordo plenamente. Até começam a falar aí se o Russell tem que ficar de olho no Andrea Kimi Antonelli. Acho que é preciso analisar com calma, mas realmente um fim de semana muito positivo do novato italiano. O Russell reclamou um pouco do ritmo, mas enfim, agora não cola tendo visto o que fez com o companheiro de equipe dele. E claro, é um momento da temporada muito importante para o Andrea Kimi Antonelli, uma vez que ele teve ali depois do pódio no Canadá uma sequência de corridas muito ruim, né? O Antonelli teve a pole sprint no Miami, o pódio no Canadá, e agora, depois dos GPs de Miami e Canadá com bons momentos, ele volta a figurar como alguém competitivo com louvor aqui no GP de São Paulo. Vamos ver a Mercedes em Las Vegas, né, Felipe? Em Las Vegas, com a temperatura mais baixa, a Mercedes pode ser um fator também. Você citou o Russell aqui em Interlagos, inclusive venceu a primeira corrida dele na Fórmula 1 aqui no GP de 2022. Russell que também é competitivo em Las Vegas. E o Andrea Kimi Antonelli estando nessa boa fase pode ajudar aí a Mercedes nessa briga pelo vice de construtores, né? Ferrari, Mercedes e Red Bull estão ali próximas. Agora a Ferrari leva um prejuízo grande com o abandono duplo, né? E o Hamilton também saiu cabisbaixo. Gabriel Bortoleto e Hamilton sofrendo. Não sei se você é daqueles que considera Hamilton brasileiro, mas um fim de semana difícil aí para os dois pilotos, tanto da Ferrari quanto o da Sauber. Eu considero o Hamilton uma figura muito especial para o brasileiro e com os devidos títulos e reconhecimentos e tal. Mas poucas vezes eu vi Interlagos tão não desconectada a ele na paixão, mas ao reflexo do que é sabe assim, ao longo do ano e ao longo do fim de semana, né? Porque se a sprint foi ruim para a Ferrari como um todo, o quali da corrida, a corrida durou muito pouco para o Leclerc. Aliás, fãs da velocidade, o Leclerc passou por aqui. Para fugir para dar a volta na pista, ele cruzou pela Vila Porto. Aliás, a nossa produtora Olivia Nogueira fez um ótimo trabalho em registrar esse caminho, né? Ele passando por aqui. Tem uma imagem que é muito boa. Imagina você, fã da velocidade, ligado aqui no conteúdo na arquibancada Porto. Ele cruzou por uma área que é uma saída de... Assim, tem o banheiro feminino e o banheiro masculino. Imagina você vai ao banheiro em Interlagos, você entra, vai fazer um xixizinho, aquele pit stop, box. Você sai estafardado, toda a indumentária ferrarista, assim, com o macacão aberto, então daquele jeito que fica pela cintura, então a proteção ali, a roupa de antifogo e tal, o capacete na mão, Leclerc. Você sai da... Você fala, peraí, muito engraçado. Acho que eu fico pensando quem saiu e falou assim, acho que eu passei hoje eu tomei mais do que a conta. Eu tô vendo o Leclerc aqui e era real. Ele cruzou por aqui, foi um momento muito bacana. Então, nessa do Leclerc, só fazendo parênteses, é engraçado também os registros da Olivia, que depois que ele passa por aqui, ele pega carona com a moto.
ele colocando o capacete, fechando o macacão pra subir numa scooter, assim, é uma cena muito atípica de alguém colocando o capacete na Fórmula 1. É isso. O cara toca aquela música tipo do Kill Bill, aí ele põe, sobe na motinha, mas enfim, foi um momento muito curioso, confesso que nunca tinha visto isso de perto. Mas vamos lá, Carlos Costa. Então, eu achei o Lewis Hamilton mais assim, apagado, assim, o público já não tinha... Eu tô falando no sentido de que nem o público estava nutrindo uma esperança. Sim. Ah, que legal, vamos lá, Hamilton e tal, mas eles estavam buscando outros focos de torcida. Por falar em outros focos, eu acho que a gente tem que falar, a zona de pontos hoje é um rolê aleatório muito interessante. A gente teve no top 5 Norris, Antonelli, Verstappen, Russell e Piastri. A gente já passou por esses. Eu vou querer só falar sobre o Piastri um pouquinho mais. Mas vamos lá. Berman de novo fazendo um corridaço. De novo. Porque, gente, o Ocon anda bem a beça aqui. Foi pódio ano passado. Sim. Não aconteceu nada com o Ocon na corrida. Ele chegou a estar perto do ponto, mas nada. Lawson em sétimo. Oitavo, Hadjar, ou seja, a dupla da Racing Bulls. Hülkenberg foi o nono. Pierre Gasly de Alpine que está muito em dificuldade esse ano. Ele aqui também anda muito bem, foi pódio junto com o Ocon ano passado. 2 pódios no Brasil do Gasly, É em 2019 e ano passado. Cara, muita gente fazendo um bom trabalho nesse fim de semana, né? Gente no sentido de outsiders. Coadjuvantes que falaram, opa, tô aqui também pra sair na foto. Os protagonistas na disputa de novato do ano, né? O Gabriel acabou tendo um GP difícil, depois a gente fala dele, mas o Berman se fortalecendo, o Hadjar nos pontos, mas aqui do Lawson, então ele acaba perdendo um pouco nessa perspectiva. O Hülkenberg corridaça, Gasly sempre muito constante aqui no GP de São Paulo, então vários aspectos positivos pra gente tirar daí. Agora, se a gente falar dos negativos, trouxemos o Hamilton à baila, foi também ali julgado pelos comissários pelo incidente com o Colapinto que gerou a quebra de asa, teve toque ali com o Carlos Sainz também, e claro, Tsunoda com múltiplas punições, tomou punição, não cumpriu direito, tomou outra, Lance Stroll causando batida. Pô, de novo, ele aqui ele é rei, né? Interlagos, o cara Stroll se inspira no mau sentido, né? É isso, não. Interlagos é a terra das lendas da velocidade. Então, num ano eu vou dar um rolê numa caixa de brita que qualquer kartista de 6 anos sabe que vai parar. E hoje não, legal. Vamos fazer uma besteira. Bora tirar o dono da casa aí, pra quê? Já que falam tão mal de mim, vou justificar. É isso. Já que falam mal de mim, eu vou colocar digital. Você falou na crap. Não, vou fazer crap, vou fazer eu. Pá, Lance Stroll. Cara, antes de chegar no Bortoleto, Piastri, voltando ao Piastri, a gente falou do Lance mais. O que você acha que aconteceu na segunda metade do ano para Oscar Piastri? Eu acho que tem muito do calendário. Se a gente analisa o retrospecto dele nessas pistas recentes, ele não tem bons resultados. Fala-se muito, né, que pistas com mais dificuldade para você extrair aderência, ou seja, pistas em que o grip é menor, ele tem mais dificuldade que o Norris, ao passo que o Lando, por exemplo, tem um retrospecto muito positivo. Aqui no Brasil mesmo, apesar de ano passado ele não ter conseguido vencer, aquela corridaça do Verstappen, ele sempre foi bastante competitivo aqui, fez a pole position, inclusive, no GP do ano passado, como fez as duas agora em 2025. Então, eu acho que é uma questão de realmente casar pista, estilo de pilotagem e momento. O Norris, ele estava meio cabisbaixo ali, meio mortão no campeonato. Naquela época em que o Piastri e o Norris pareciam os únicos postulantes ao título, depois o Verstappen ressurge, só que nesse momento de ascensão do Max, o Norris acompanhou e ocasionalmente até esteve à frente do Verstappen. Agora o holandês tem uma sequência difícil, né? Se a gente pega as últimas 2 etapas, vamos ver o que rola em Las Vegas. O Norris vai se fortalecendo, o Piastri vai ficando aquém, e a matemática eu acho que acaba tendo impacto até psicológico no Piastri. Assim, ele se vende como um cara super frio e tudo mais, mas exato. Me parece essa história sim, ficou pra trás, hein? Então, me parece sim que ele está afetado pelo momento negativo. A gente vê isso nas últimas etapas. Vamos lá, Gabriel Bortoleto. Fim de semana duro, ele já falou sobre isso. O fim de semana não era o que eu esperava para se esquecer. Fica de saldo positivo o carinho da torcida, que também foi um momento muito especial no Drivers Parade, ele com aqueles carrinhos. Sim. Quando ele deu a volta foi um momento muito bonito. Eu fiquei Aliás, muito emocionado. Que acerto os carrinhos. Né? Os carrinhos foram um acertaço, né? Os caras, tanto ele indo sozinho, quanto os que estavam rachando o carro. Teve um carro que era o Tsunoda. O Verstappen e o Russell. O Verstappen e o Russell. O Russell é grande, gente. Assim, o Russell é um piloto alto. Até eu tava falando fora do ar.
Como me chama a atenção essa coisa dos pilotos hoje altos, né? Porque foi um tempo em que, até pela questão do peso, do equilíbrio do carro, o peso, assim, o Berger ser alto era um problemaço, o Mansell não era um piloto baixo. Então, assim, o Button era alto, ele e o Weber. O resto era meio todo mundo toquinho, assim, sub 1,80, fácil, 1,74, 1,72, 1,66. Essa é uma geração de kartista. Essa é uma geração de pilotos altos. O Perman é muito alto, o Ocon e tal. O Russell é. Então o Verstappen não é baixo, então estão os dois ali meio atrás. Achei interessante colocar os dois juntos. Com as perninhas meio pra trás, tipo, né, econômica. E é bom que o cara que tá sentado é o pequenininho. É o É Tsunoda de Gol, passando mó frio. Eu achei um acerto. Então aquele momento do Gabriel eu achei muito bonito. E é o saldo mesmo, assim. Eu acho que é um fim de semana, claro. O sábado ali, o erro, a batida... Gente, a batida foi muito forte. Mais do que... Duas coisas me chamam muita atenção. Veja o vídeo da arquibancada, o estampido seco. Assim, pá! Cara, porque hoje em dia, isso é uma reflexão boba, mas que vale a pena. A televisão tem um nível de alta definição que as coisas ficam mais lentas do que são. Um jogo de futebol é mais rápido do que você vê pela TV. Sim. Quer ver um esporte que você vê pessoalmente e vê pela TV, são bichos diferentes. O tênis. Você pode ver no tênis, os caras ficam... Câmera lateral, o tênis não tem aquela brincadeira do público ficar assim, ó. Tum, 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 tum. A paulada é tá. No tênis, indo pela casa, com a câmera traseira ali da... Tum! Parece que os caras têm um tempinho pra pensar, né? Tum. Não. Corrida é a mesma coisa. Então, assim, a batida dele pela TV é visualmente imponente, preocupante, mas quando você vê aquele vídeo da torcida, aquilo é cru, né? Então a paulada, que graças a Deus ele ficou bem, tanto que, cara, ele ia voltar pro qual ele não voltou pelo carro, e no domingo participou por muito pouco tempo, por causa da questão do Stroll. Que dureza, né? Assim, e eu acho que ele ia ter condição de fazer. Não é certo que terminaria nos pontos, o Hülkenberg suou muito. Sim. Mas assim, o Hülkenberg foi pro Q13 e não estava indo. E o Bortoleto foi a vários. Sim. Uma pena, né? Fica aquele gostinho de, putz, dava para fazer muito mais, mas uma sensação sobre algo que nem aconteceu. A gente não tem essa sensação no que poderia ter sido. Um fim de semana de, assim, não dá para eximi-lo completamente, mas ele teve azar. Claro. Ele assumiu a responsabilidade, disse que ele, desde o início do fim de semana, acabou condicionando tudo que rolou de ruim, porque o acidente na sprint impacta no quali, que impacta na posição de grid, enfim, é uma cascata de eventos, mas teve a questão do DRS ali na tomada do S durante a batida, depois não houve tempo suficiente para reparo do carro no quali, assim, nunca dá para saber o que vai rolar durante uma disputa de sprint. Não é à toa que a gente sempre fala que às vezes os pilotos são um pouco mais conservadores justamente porque não querem arriscar. Não foi o caso agora, né? O Bortoleto estava ali disputando posição, acabou tendo um acidente, uma infelicidade, e na corrida, então, foi vítima, né? Sim. Não dá para culpá-lo de forma alguma. E sim, depois se emocionou com a família, né? Um fim de semana difícil para ele. O próprio Hülkenberg, aliás, falou: bola para frente, está fazendo um bom ano, siga aí firme e forte. Eu achei importante ter essa parceria num momento difícil para o piloto brasileiro. Acho que o Hülkenberg, por ter, inclusive depois do primeiro ano dele ficado de fora do grid, né? Você lembra bem dessa época, 2011, ele acabou não conseguindo vaga, ele sabe da importância de dar um suporte ali. E o Bortoleto, assim, não macula o ano dele, fica marcado, acho que bola pra frente e é isso aí, não tem muito o que dizer. Vambora, Carlão? Bora! Fãs da Velocidade, um abraço pra você, Carlos Costa. Valeu. Abraço para todo mundo ligado. Queria agradecer aqui todo mundo da Arquibancada Porto. A gente teve um fim de semana muito especial. A cobertura do Grande Prêmio de São Paulo foi muito rica, profunda e com muitas imagens que ficam para história. Foi um prazer levar muita informação, convidados especiais, os bastidores do que foi essa etapa. Faltam 3, hein? 2025 não acabou, mas sobre Brasil, a gente já faz o convite. 2026 a gente volta e volta com tudo. Tá falado? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.